do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite. Que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, trazendo, ó Pai, a verdade do Senhor, a verdade, ó Pai, da nova aliança. Queremos compreender a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, a respeito da verdade, ó Deus, que hoje vivemos, ó Deus, em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, compreensão, discernimento, ó Deus, dá-nos clareza, nós queremos ter clareza da Tua palavra. Dá-nos uma mente, ó Pai, onde a luz do Senhor realmente se manifesta em nós, e entendemos a verdade, a palavra do Senhor, como deve ser compreendida, com revelação e sabedoria, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, nós estamos numa série de mensagens, provavelmente encerrando hoje, falando sobre a graça de Deus e falando sobre o Evangelho por meio de Cristo, amém? E quando nós falamos da graça, hoje eu quero aqui ministrar a respeito dos mandamentos da graça. Nós devemos compreender primeiramente que quando nós olhamos para a velha aliança e olhamos para a nova aliança, nós devemos entender que há uma diferença, amém, irmãos? Senão nós misturamos tudo. Mas você precisa entender que hoje você vive numa nova aliança por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, há uma nova aliança. A antiga aliança ficou para trás. Hoje é uma nova aliança e nós precisamos viver de acordo com essa nova aliança. Nós vamos ler lá em 1 Timóteo 1, verso 9, que diz assim, irmãos: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Quem aqui é justo? Foi fraco. Quem aqui é justo? Tem irmão que ainda está assim: será, pastor, eu sou justo mesmo? Você não sabe o que eu fiz esses dias. Eu não tenho coragem de falar que eu sou justo. Mas a palavra diz que você é justo. Amém? Você foi justificado nele. Então, aqui Paulo está dizendo, né, que tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores. Quantos são pecadores aqui? Levanta a mão. Oh, Jesus, poder. Depois de 4 semanas, você foi justificado, amém, querido? Amém? Você agora não é um pecador, você é santo. Olha aí para o seu irmão do lado aí, vê como ele é santo. Só falta a auréola em cima da cabeça dele, mas ele é santo. Pastor, mas eu não sou essa coisa toda. Mas a Bíblia fala que você é. Que você agora é santo em Cristo Jesus. Você foi separado desse mundo ímpio para Deus. Você foi santificado para Ele. Continuando: ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. A verdade, irmãos, é que todo homem sabe o que é certo e o que é errado, é ou não é verdade? Um ladrão, quando ele vai roubar, ele não vai lá roubar e rouba e fica lá tranquilo, sossegado. Se passa a polícia na frente, ele fica lá tranquilo. Não, o que ele faz? Ele sai correndo, ele foge, ele se esconde. Por quê? Porque ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Então a nossa consciência, ela nos traz o que é certo e o que é errado. E o homem ímpio, ele precisa então suprimir a consciência para viver então da maneira que ele quer viver. Então ele tem que ignorar muitas vezes aquilo que a consciência está dizendo para ele. Agora devemos compreender que a vontade de Deus nunca foi que nós viéssemos a viver na lei. Viver num relacionamento com Ele baseado na lei. A agenda principal de Deus desde a criação é que o homem tivesse um relacionamento com Ele baseado na sua graça. Amém? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Você não merece, mas Ele te deu. Amém? Você não merece, mas Ele faz por você, por causa da sua graça. Então quando nós vemos que Deus chama Abraão
para fora da sua terra, da sua parentela. É interessante que Deus chama ele, e Deus não dá para ele: olha, agora Abraão, você tem que seguir esses 10 mandamentos. Você tem que seguir agora todas essas regras e leis. É assim? Não. Deus apenas fala: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Ou seja, Deus chama Abraão para viver um relacionamento. Diga: relacionamento. Então Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. Assim também nós somos chamados, amém, irmãos? Para sermos amigos de Deus. Amigos. Ter um relacionamento com Ele. Então, Abraão se tornou amigo de Deus simplesmente porque ele creu. Ele creu em Deus. É interessante que Paulo diz, né, que isso foi imputado para ele como justiça. Então, quando você crê em Deus, por meio de Cristo, isso justifica você, amém, irmãos? É isso que justifica você. Não é o cumprir leis, mas é o fato de você agora estar em Cristo Jesus. Então, para aqueles que pensam que não podemos andar com Deus sem os mandamentos da lei, recomendo você que leia a história de Abraão. Porque Abraão se relaciona com Deus e não existia mandamento, não existia lei. Amém? João Paulo falou aqui hoje de dízimo, né? E tem irmão que fica: pastor, eu não dizimo porque eu não estou mais na lei, eu estou na graça. Aleluia. Mas você sabe, Abraão não estava na lei, e mesmo assim ele entregou o dízimo. Amém? Por que será que ele entregou? Provavelmente porque ele entendeu que ele deveria fazer isso. Então, ele se relacionava com Deus não por causa de uma cartilha de ordenanças, mandamentos, regras ou leis, mas simplesmente porque ele se tornou amigo de Deus. Deus chamou ele a viver num relacionamento, numa amizade. Então, mesmo sem lei, é interessante que Abraão obedeceu a Deus. E ele obedeceu a Deus num nível tão, mas tão profundo, que ele se dispôs até mesmo a sacrificar o seu próprio filho. Amém, irmãos? Então, na verdade, o que nos conecta ao Senhor hoje não é o cumprimento de mandamentos, de leis, mas o que nos conecta a Ele é um relacionamento. Diga: relacionamento. Diga para o seu irmão: Deus te chama para um relacionamento. Amém, irmãos? Então ele amava o Senhor, era um homem de fé e estava disposto a obedecer o Senhor até o fim. Tudo isso sem o conhecimento da lei. Então por que será que Deus entrega para Moisés a lei? Quando você lê ali, né, em Êxodo e nos próximos livros ali do Pentateuco, você vê que Deus agora começa a se relacionar com o homem baseado nos mandamentos, baseado na lei. Então, quando Deus entrega a Moisés os mandamentos, Deus ele entrega sabendo que o homem não seria capaz de obedecer. É ou não é verdade? Da mesma maneira, irmãos, nós falhamos em obedecer regras, é ou não é verdade? Quem aqui já tomou uma multa? Eu tomei várias, irmãos. Misericórdia. Várias. Para você ver como você é limitado. Uma simples regra de trânsito você não consegue cumprir. Por isso que a multa chegou na sua casa. Amém? E não é bem assim, né? Com criança, você fala para a criança: não faça isso. Ela nem queria tanto, mas agora que você falou que não é para fazer, agora a vontade veio de maneira forte. Não é assim? Então, com as minhas filhas é assim. A Laura, então, misericórdia. Fala: Laura, não faz isso. Quando eu falo não fazer, aí que ela toma gosto por fazer. Por quê? É da natureza humana, pecadora, caída. Que ela vai o quê? Ter curiosidade para fazer aquilo que não mandaram ela fazer. Amém? Se você pega uma caixa, está escrito assim. Lembra que tinha uma pegadinha, né? Que estava escrito: não olha. O cara ia lá e olhava. Quem lembra disso? Aí o cara ia lá e olhava. Por quê? Só o fato de estar escrito não olhar, aí ele aguçou o desejo de olhar.
Quando Deus entrega a lei para Moisés, os mandamentos, entrega para o homem, o que Deus está falando? Você precisa saber que você não é capaz de obedecer. Você não é capaz de ser santo como eu sou santo. Amém? Então por isso Deus entrega os mandamentos, Deus entrega a lei, para mostrar para o homem a sua incapacidade de obedecer. Então Deus não deu a lei para o homem com uma expectativa que ele conseguiria cumprir. Deus sabia. Por causa da natureza pecaminosa, o homem não vai conseguir cumprir. Mas a minha vontade é essa mesmo. Ele tem que entender que ele não consegue. Não consegue. Há pessoas, querido, que você chama aí fora, convida ela para vir para a igreja, e o que ela pensa? Não, eu consigo sim fazer a vontade de Deus. Você conhece gente assim? Que você convida para a igreja, para um culto, uma reunião, aí ela fala, não, eu não preciso. Porque na cabeça dela, ela é boa. Ela é capaz de obedecer a Deus. Mas a verdade é, nós somos incapazes de obedecer. E você precisa entender e saber isso o quanto antes. Por quê? Porque você vai querer sempre se relacionar com Deus baseado nas suas próprias obras. Mas é impossível. Só podemos hoje ter um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Você entende isso? Amém, irmãos? Então, Deus não deu a lei para que o homem cumprisse a lei, mas a lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado por meio dela. Paulo fala sobre isso, Romanos 5:20. Olha o que ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Em Gálatas 3:19 ele diz: qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Então a agenda principal de Deus desde o início é a graça, mas a lei foi condicionada por causa das transgressões. Romanos 5:13. Até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que ele está dizendo? Se a pessoa está cometendo um pecado, mas ela não sabe que aquilo é errado, então ela não está tendo compreensão que ela está pecando, quebrando a regra, quebrando a lei. A partir do momento que ela entende agora e comete, agora ela está transgredindo. Então, em outras palavras, havia o pecado, mas o pecado não era transgressão, porque não havia lei. Então vou te dar um exemplo para você entender melhor isso. Suponha que você vai a um país onde o limite de velocidade é 80 km por hora. E aí então, você dirige o seu carro a 100 km por hora. Você terá transgredido a lei. Você já era um pecador, mas agora que você sabe que a velocidade máxima é 80 e passou a 100, agora você sabe que você de fato errou. Amém? Ou seja, se eu não sou comunicado, se eu não sei qual que é a velocidade máxima, tudo bem, eu estou transgredindo, mas não tenho consciência disso. Agora, a partir do momento que eu sei que 80 é a velocidade máxima e eu decido passar a 100, quem já fez isso? Você transgrediu. Amém, irmãos? Não estou aqui hoje para falar de multa, não. O Detran não me mandou aqui para fazer isso. A minha vontade é apenas levar você a entender. Eu estou dando um exemplo, mas você pode pensar em outros tipos de erros que você comete na vida. Já cometeu. Então o pecado estava em nós, mas a lei foi dada para fazer do pecado uma transgressão. Amém? Então, vou dar um exemplo. Lá na época de Moisés, os homens, vamos dizer, que eles adulteravam. Então, eles sabiam que não era muito certo isso, na cabeça deles, na consciência deles. Mas quando Deus entrega a lei e fala, não adulterarás, agora sim eles sabem, se eu fizer eu estou transgredindo a lei. Se eu fizer eu estou pecando, se eu fizer eu estou errando. Quantos compreendem isso? Amém, irmãos? Então assim, a lei ela veio para mostrar o quão pecaminosos nós somos. Porém agora nós não estamos mais na lei, amém, irmãos? Agora nós estamos na graça.
estamos na graça. E hoje na graça, no Novo Testamento, ainda existem mandamentos, pastor? Qual o mandamento que eu tenho que seguir? Não é mais não matarás, não é mais não adulterarás. Quais são agora os mandamentos? O apóstolo João nos mostra. Vamos ler. 1 João 3, verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? Então aqui o apóstolo, pode voltar por favor. O apóstolo está falando o seguinte: olha, vocês vivam em paz. Se o coração de vocês, porque quando a Bíblia fala aqui o coração é a divisão da alma com o espírito. Quando Deus fala conosco é no nosso coração, amém, irmãos? No nosso ser interior. Então o que o João está falando aqui, o apóstolo? Olha, se o seu coração não te acusar, você fica em paz, tenha confiança diante de Deus. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí você pode pensar, então eles cumpriam todas as leis, todos os mandamentos daquela época da antiga aliança. Mas não, agora na continuação, o apóstolo ele vai explicar o que é o mandamento. Vamos lá. Ora, o seu mandamento é este. Então qual é o mandamento que hoje você tem que seguir? Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Quantos creem em Cristo aqui? E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém, irmãos? Ou seja, eu preciso crer em Jesus e agora eu tenho que amar o meu irmão. Olha aí para o seu irmão do lado aí. Olha para o de trás. Você tem que amar ele. Isso é um mandamento. Eu sei que não é fácil. Brincadeira, é fácil. Mas você tem que amar ele agora. Isso aí é mandamento. Se algum irmão não estiver te amando, você tem que falar, cumpre o mandamento. Cumpre o mandamento divino. Amém? Então se parássemos nesse ponto, talvez ficássemos confusos, pensando que se trata dos mandamentos da lei. Mas ele mesmo completa aqui, explicando qual que é esse mandamento. Então o mandamento que ele nos ordenou, foi mencionado também por João no Evangelho. Olha lá, João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou. Quem disse isso? Senhor Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém, irmão? Então hoje o que revela essa vida de Deus em nós, esse encontro com Cristo, é o fato de nós amarmos os irmãos. Amarmos aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Então o Senhor disse que era um novo mandamento. Não era algo que ele pegou lá de Moisés, não. Agora é um novo mandamento. E nesse novo mandamento eu entendo que eu creio em Cristo, por isso eu sei que eu sou amado por Deus, e agora eu devo amar os meus irmãos. Eu devo amar aqueles que estão ao meu lado. Jesus disse, que nós devemos amar o nosso próximo. Amém? Então quando mostramos na pregação o amor de Jesus, estamos ajudando os ouvintes a cumprir esse novo mandamento. 1 João 4,19. Pode passar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você precisa entender hoje, querido, de uma vez por todas o seguinte, que isso é muito comum. A pessoa chega na igreja e ela fala, eu preciso amar mais a Deus. Quem já pensou isso? Ou falou isso para Deus? Deus, eu quero te amar mais. E aí você vê lá aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Aí você fala, meu Deus, eu tenho dificuldade, Senhor, de cumprir esse mandamento, na minha força, na minha capacidade, porque na antiga aliança era assim, você tinha que se esforçar para amar a Deus. Mas agora mudou, amém, irmão? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu tenho revelação do quanto que eu sou amado por Deus, acredite, mais você vai amar o Senhor, e mais você vai amar esse irmão que está ao seu lado aí. Amém? Porque é a consequência. Eu sou tão amado por Ele, Ele se entregou na cruz por mim, eu sou tão amado que inevitavelmente eu vou também amar. É uma consequência daquilo que Deus gerou na minha vida. Amém, irmãos?
Então o primeiro mandamento mencionado por João é que creiamos o nome do seu Filho Jesus Cristo. Diferentemente da lei, o Senhor nos manda crer e não fazer algo. Então quando você pega lá os mandamentos, na verdade são 613 ordenanças, mas foi resumido em 10 mandamentos. E ali então você vê Deus mandando o que você tem que fazer. Só que agora é diferente. Porque nós cremos em Cristo. Amém? Porque eu estou em Cristo e estou cheio dele, é que naturalmente eu vou cumprir o que tem que ser cumprido. Quantos compreendem isso? Então Deus nos amou. Quando eu creio no Senhor, eu entendo que eu sou amado. Aí o que acontece, irmãos? Dessa forma cumprimos o outro mandamento, que é amar a Deus, mas também amar o próximo. Então a lei diz, ame a Deus. Mas hoje a graça na nova aliança, ela diz, creia no amor de Deus por você. Amém? Diga para o seu irmão isso. Creia que você é muito amado. Quanto mais você crê, mais cumpre o novo mandamento. E qualquer coisa que você pedir ao Pai, Ele ouvirá, porque você permanece no amor do Senhor. Então o mandamento da lei, como é que é? Deuteronômio 6, verso 5. Irmãos, estamos projetando aqui para ganhar tempo, mas você pode depois checar isso na sua Bíblia, ou checar aí enquanto nós estamos abrindo, tá? Amarás o Senhor teu Deus. Olha aqui a lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí então, nós falamos, puxa, eu preciso amar o Senhor. Só que quando nós falhamos, nós ficamos o quê? Acusados, condenados. Puxa, não estou amando como deveria. Mas na verdade, querido, João, o apóstolo do amor, ele define dizendo o seguinte, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, presta atenção nisso, não se trata do quanto você ama a Deus, mas sim se trata do quanto você é amado por Ele. E você é muito amado por Deus. E quando você tem consciência do quanto que você é amado por Deus, acredite, querido, as coisas na sua vida mudam. Amém? Porque se acontece algo de ruim, você pensa, Deus tem algo melhor para mim. Amém? O carro quebrou, está ruim, está difícil, misericórdia, está quebrando toda hora. Você já esfrega as mãos e fala, o Senhor está preparando outro, aleluia. Amém? Porque você sabe que você é amado. Mas quem não sabe que é amado, o carro vai quebrando, o que ele fala? O capeta é terrível mesmo. Ele joga para o capeta. Ou ele se questiona, o que eu fiz contra o Senhor? Normalmente os crentes se posicionam assim. O que eu tenho feito de errado, meu Deus, para estar passando por isso? Isso não glorifica a Jesus. Isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você reconhecer que você é amado por meio de Cristo. As circunstâncias, os problemas, você ergue as mãos e fala, obrigado, meu Deus, porque eu sei que eu sou amado por Ti. Essas circunstâncias são passageiras, mas eu sei que eu sou muito amado. E o Senhor tem preparado o melhor para mim. Meu irmão, quando você faz isso, as bênçãos do Senhor se manifestam sobre a sua vida. Porque você está reconhecendo que não é na sua capacidade, você não está na equação. É Ele quem faz por nós, amém, irmãos? Então João diz em outras palavras, que não estamos mais debaixo da lei do amarás a Deus, mas da graça que diz que Ele de tal maneira nos amou. Então o mandamento que define a lei passou juntamente com toda a lei. Isso porém não significa que não vou amar a Deus. Pelo contrário, quanto mais eu sei que eu sou amado por Ele, mais eu vou amá-lo. Amém? Deus não quer ser servido ou agradado por conta de uma obrigação. Eu vou para a igreja porque tem que ir, né? Domingo. Não queria, eu queria ficar em casa vendo Netflix. Mas eu vou, né? Porque senão depois o Senhor vai me corrigir, vai me disciplinar. Você acha que Deus quer que você venha para o culto assim? Eu vou servir o Senhor porque senão Ele vai pesar a mão dele sobre mim. Você acha que Deus quer ser servido
por você na ameaça? Sim ou não? Não. Esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus quer ser servido porque nós o amamos. Mas é um amor porque nós temos consciência do quanto nós somos amados. E não por uma obrigação. Amém? É como aquele casal. O marido chega em casa e aí então a mulher fala: benzinho, não fiz o almoço, que eu estou com dor de cabeça, não estou bem. E aí então aquele marido fala para ela: era sua obrigação fazer o meu almoço. Era e ponto final. E aí então aquela mulher fica triste, chateada. Essa é a maneira que ela gostaria de ser recebida, sim ou não? Não. Mas se ele chegasse e falasse: tudo bem, meu amor, não tem problema não, coma alguma coisa aí, ou aproveita e fica em jejum, aleluia. Mas eu te amo, isso não vai mudar. Amém? Ou seja, a mulher entende que ela não é amada por aquilo que que ela faz, ou deixou de fazer. Ela é amada porque ela é amada e ponto final. Amém? Naturalmente, é assim que nós devemos relacionar com o Senhor. E aí então, a mulher faz isso na hora do almoço, não fez o almoço lá para o marido. Aí quando ela recebe essa resposta: tudo bem, meu amor, eu vou ficar em jejum, forçado, ou como alguma coisa ali na rua, sem brigar. Aí esse marido chega em casa à noite, meu irmão, a mulher vai quebrantada, ela vai falar: meu amor, eu preparei um jantar especial para você, melhorei da dor de cabeça. Então preparei aquela comida que você gosta. Porque mais cedo ela se sentiu amada. Amém, irmãos? Da mesma maneira, quanto mais nós nos sentimos amados, mais nós queremos agradar ao Senhor. Amém? Essa é a graça do Senhor. Então, quais são os imperativos de Deus? As Escrituras declaram que o reino de Deus é justiça, paz e... Oh, Jesus! O reino de Deus, irmãos, é justiça, paz e... alegria. Amém? Isso significa que o grande sinal de que pregamos o Evangelho corretamente é quando sentimos alegria e paz ao receber a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou aqui ministrando, provavelmente no seu coração você está recebendo essa palavra com paz, com alegria. Não debaixo de condenação. Não debaixo de medo de Deus. Não, mas com paz e alegria. Porque você compreende que é isso. Você é limitado. Mas a graça de Deus, ela é abundante na nossa vida. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então hoje o Senhor quer ministrar isso, paz e alegria no nosso coração. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, enquanto a justiça, essa justiça não seria das nossas obras de obediência. No Novo Testamento, irmãos, duas justiças são mencionadas. Lá em Filipenses 3:9, Paulo diz que quer ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Ou seja, baseado na lei. Ele não queria chegar diante de Deus justificado por aquilo que ele está fazendo, mas apenas em Cristo. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. Porque senão você vai se relacionar com Deus na base da cobrança. Amém? Ou seja, aconteceu algo ruim, então o que eu fiz de mal para Deus? Ou se não aconteceu algo de bom que eu esperava, por que Deus não está me respondendo? Ele tem obrigação. Mas não, nós somos apenas um vaso de barro, amém, querido? Você é um vaso de barro na mão do oleiro. Então ele faz aquilo que ele quiser. Mas quando eu reconheço a graça na minha vida, então eu sei que o que me justifica diante de Deus é apenas a minha fé. Eu preciso crer. E o problema das obras é que muitas vezes, ou a justificação pelas obras, é que isso então nos impede de crer unicamente em Deus. Precisamos orar apenas crendo. Amém, irmãos? Crendo. Não se colocando na equação, mas crendo. Então a justiça do reino de Deus é uma justiça baseada na fé. Então, quando o Senhor Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, Ele estava falando da justiça que ela é baseada na
fé. Diga para o seu irmão, a sua justiça é baseada na fé. Então não estamos mais debaixo da lei em forma de ordenanças. Nós fomos libertos da lei. Hoje você é livre da lei. Mas quer dizer que você não tem que cumprir mais nenhum mandamento? Não, você tem 2 mandamentos ainda. Quais são, pastor? Quem lembra? Crer em Jesus e amar um abençoado aí do seu lado. Amar os irmãos. Então eles existem. Mas é interessante que Paulo, ele não menciona, nós já vamos falar a respeito disso, ele não menciona isso como mandamentos da lei, mas ele menciona como imperativos. Então, os indicativos nos dizem o que somos, o que temos em Cristo Jesus. Então lembre-se que você ouviu aqui que você é nova criatura, amém? Você é uma nova criatura em Cristo. E agora em Cristo você foi justificado. Então agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. E porque você tem essa nova vida, você será levado a obedecer os imperativos. Então, por exemplo, cadê os homens de Deus aí, casados? Aleluia. Porque Cristo amou você, é o que Paulo diz, você precisa amar a sua esposa. Amém? Então, não é assim, ame a sua esposa, senão Deus vai te levar. Não é isso. Talvez forçaria você a amar mais, mas não foi assim que Deus escolheu. Porque você está em Cristo, agora então, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, porque eu fui, o que Paulo diz? Porque você foi ricamente perdoado, agora você tem que liberar perdão. Amém? Não é uma questão de merecimento, é uma questão da minha nova vida em Cristo Jesus. Então eu devo perdoar livremente aquele que me ofendeu. Então, porque somos uma nova criação, já não viveremos como os ímpios. Os ímpios vivem assim, é ou não é verdade? O ímpio vive assim. Mas o padrão do Senhor qual que é? Amar até o seu próprio inimigo. Amém? Por quê? Porque agora você vive nessa nova vida em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo agora ele habita em nós. E porque ele habita em mim, eu não vou usar o meu corpo para a impureza. Por quê? Porque Deus colocou uma regra que eu não posso. Não, é porque o Espírito habita em mim. Então isso não faz mais parte da minha vida. Amém, irmãos? Não faz mais parte. Então a nossa obediência aos imperativos divinos é apenas uma consequência do poder dos indicativos da cruz em nós. Então no Velho Testamento, compreenda isso, olha para cá, querido. No Velho Testamento, as pessoas obedeciam a lei para se tornarem justas e santas. Então elas se esforçavam para isso. Quantos compreendem? O Velho Testamento era assim. Se você obedecer, se você cumprir, aí então as bênçãos virão, não é assim? Algo completamente condicional. Porém hoje no Novo Testamento, nós já fomos feitos justos. Amém? Você já é justo. Você já foi justificado em Cristo. Então dessa forma, nós obedecemos, por quê? Porque é da maneira que o justo vive. Como eu fui justificado, eu não tenho como mais viver como um ímpio. Quantos compreendem isso? Porque a sua vida, a sua natureza mudou. Então ainda que você queira pecar, não vai dar certo. Acredite, vai dar problema. Porque o ímpio quando peca ninguém sabe, ninguém vê. Mas quando o crente peca, meu amigo, vai aparecer um vizinho, vai aparecer algum irmão da igreja, alguém vai saber. É ou não é verdade? Que crente não presta para pecar. Amém, irmãos? Então a sua nova natureza, ela não condiz mais com uma vida de um ímpio, porque agora você foi justificado em Cristo. Então na lei as pessoas obedeciam para se tornarem justas. Porém hoje, na graça, nós já fomos feitos justos, e é por isso que nós obedecemos. Compreende isso? Então mudou a forma de se relacionar com o Senhor. Então era diferente, eu precisava obedecer para ser chamado de justo. Hoje eu já sou chamado de justo, e por isso eu vou
obedecer. É uma consequência. Então precisamos crer e confessar que fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Mandamentos, a lei é para o ímpio, é para o profano, mas os justos precisam apenas crer na verdade da palavra de Deus. 1 Timóteo 1, verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Portanto, não é possível crer na coisa certa e não viver da maneira certa. Você vive da maneira que você crê. Sim ou não? A sua fé, ela resulta na sua vida, a forma de você viver. Então a grande questão é, o que nós estamos crendo? A sua conduta é sempre o resultado da sua crença. Se estamos vivendo errado, é porque nós estamos crendo errado. E no Novo Testamento, irmãos, nós somos sempre levados a entender quem nós somos. E quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou exortado a andar como Cristo quer que eu ande. Amém? Isso não traz dúvida sobre a minha natureza ou quem eu sou, não. Você agora é membro de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Você foi ressuscitado com Cristo, então agora você vive um estilo de vida celestial. Nós somos membros uns dos outros, por isso nós não podemos mentir, amém, irmãos? Nós somos feitos filhos de Deus, somos da realeza, da família real, por isso temos que ter nobreza nos nossos atos, na forma de se relacionar com os outros, para viver uma vida em santidade. Amém, irmãos? Então, eu quero encerrar com isso. O apóstolo Paulo, ele dá exemplos na carta aos Efésios, como então ele apresenta cada imperativo de Deus. Vamos ver. Então agora eu sou uma nova criatura, amém, irmãos? Você é uma nova criatura em Cristo. Você nasceu de novo em Cristo. E agora a consequência dessa justificação é que você vai viver, vai andar de uma forma diferente, amém? E não o contrário. Então eu não tenho que obedecer para um dia tentar ser justo. Não, você já é justo. E porque você é justo, agora você deve viver de uma vida, uma forma diferente. Então vamos lá, o apóstolo aqui ele cita diversos pontos aqui. Então Efésios 4, 25, olha o que ele diz: fale cada um a verdade com o seu próximo. Por que eu tenho que falar a verdade, Paulo? Porque nós somos membros uns dos outros. Amém? Então ele não está dizendo assim, fale cada um a verdade ao seu próximo, senão você vai para o inferno. É isso que ele fala? Não. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque eu sou membro dos outros. Nós somos membros. Efésios 4, 26. Não fique irado. Por que eu não posso ficar irado, apóstolo? Porque Deus não vai me abençoar? Não, é para você não dar lugar ao diabo. Amém, irmãos? Então não fique irado. Não dê lugar ao diabo. O que mais? Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito de Deus. Por quê, Paulo? Por que eu não posso entristecer o Espírito? Porque fomos selados por Ele. E hoje Ele é a nossa marca. Amém? É interessante que o apóstolo, em nenhum momento ele fala algo do tipo, se você fizer isso, Deus não está mais com você. O Espírito Santo não está mais unido com você. Ou você vai para o inferno. Não, o que ele está falando é o seguinte: você é uma nova criatura e agora você precisa andar de maneira digna dessa nova criatura. Efésios 4:32. Perdoe os outros. Por quê? Porque você foi ricamente perdoado em Cristo. Amém, irmãos? Ou seja, o que ele faz é nos levar a lembrar e entender quem nós somos em Cristo. O que mais? Efésios 5:1. Porque somos filhos de Deus, devemos agora procurar imitá-lo. Efésios 5:2. Ande em amor. Por quê? Porque Cristo nos amou e se entregou por nós. Então nós temos que amar os irmãos. Você tem que amar as pessoas ao seu redor, amar a sua família. Efésios 5:3. Porque nós já somos santos, devemos rejeitar toda impureza. Amém? Então,
Eu não preciso rejeitar a impureza para um dia ser santo. Está compreendendo isso? Porque isso, querido, quando vira a chave, muda a sua vida cristã. Você começa a entender como é que hoje você se relaciona com Deus. Então, porque eu já sou santo, eu devo rejeitar a impureza da minha vida. Efésios 5, 6. Não somos mais filhos da desobediência. Por isso, não devemos agir como eles. Então você não pode viver como um ímpio mais, porque você não é mais um filho da desobediência. Efésios 5, 8. Porque somos luz, devemos andar como filhos da luz. Efésios 5, 18. Não precisamos nos embriagar com vinho, pois podemos nos encher do Espírito Santo. Amém, irmãos? O que mais? Isso aqui as irmãs gostam. Efésios 5, 22. As mulheres se submetem aos maridos como ao Senhor. Aleluia. E os irmãos gostam desse aqui, Efésios 5, 25. Os maridos amam as esposas por quê? Porque entendem o quanto eles são amados pelo Senhor, como Cristo amou a igreja. E a mulher submete ao marido, porque é dessa maneira também que a igreja se submete a Cristo. Amém, irmãs? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5:31. Os casais não se separam porque sabem que o seu casamento representa a união de Cristo com a igreja. E Cristo vai se separar da igreja em algum momento? Sim ou não? Nunca. Por isso que o marido não deve separar da esposa. Se estiver do lado aí da sua bênção aí, lembra ele, ó, não pode, não existe. Não existe conversa de separação, de divórcio. Por quê? Porque jamais Cristo vai separar da igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Efésios 6, versos 5 ao 7. Os empregados devem fazer o seu serviço como ao Senhor. Amém? Mas também fala para os patrões aqui, ó, Efésios 6, 9. Os patrões devem lembrar que também são servos de Deus. Ou seja, eles também têm um Senhor a quem vão prestar contas. Então observe que toda a exortação de Paulo, ela é baseada naquilo que nós somos em Cristo, quem você já é em Cristo, e não um dia que você vai ser. Não, você já é. A realidade da nova criação já está dentro de você. Você já é uma nova criatura. Ah, pastor, mas não parece. É porque está num processo de transformação da sua alma. Mas conforme você entende a palavra, a sua mente é renovada, você vai andando na verdade do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando compreendemos essa realidade, então nós espontaneamente viveremos de modo digno do Senhor. E viveremos de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para todos nós. Para você andar como uma nova criatura em Cristo Jesus